E aí, como estão? Estamos vendo, bom, o que está acontecendo, né? O que está sendo gerado, isso em Samara, de acordo com o que foi informado. Bom, teria ocorrido essa situação, essa explosão. Isso, bom, faz parte desse conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Samara está localizada na Rússia? Exatamente. Essa é uma região da Rússia onde houve uma explosão. Sabe o que aconteceu nessa explosão? Não há detalhes. Ainda não há detalhes. Só foi relatada uma explosão e, bom, esse buraco que ficou no teto. Bom, deve ser parte da guerra, imagino, não sei. Também pode ter sido um incidente, mas vamos ver. Outra situação que chama a atenção é esse incêndio nos Estados Unidos, em Bradley. Onde isso está acontecendo? Isso ocorre na Geórgia com evacuações e situação intensa. Em breve traremos mais informações. Bom, daqui a pouco veremos os detalhes do que está acontecendo nesse sentido também. Bom, falando de incêndios, há outro incêndio, mas este é em Otsushi, lá no Japão, onde, de acordo com o que foi relatado, pelo menos 5 prédios teriam sido afetados por uma propagação de incêndio em uma floresta, segundo o que informam. Também, bom, essa imagem chama a atenção. Isso é um robô que joga ping-pong e, bom, é bastante rápido. Sempre digo que há vários, né? Mas este é surpreendentemente rápido. É como Marte Supreme. Basicamente, se vocês não viram o filme, assistam ao filme Marte Supreme. É bem divertido e, bom, confiram. Se chama e é feita pela Sony. Aqui está um desenvolvimento japonês da Sony. Também, bom, está sendo mostrada essa imagem que tem circulado de golfinhos. Golfinhos que estão em condições de abandono em uma área interditada de Cancún. A organização Belief havia divulgado essa imagem impactante de 9 golfinhos em tanques muito deteriorados dentro do golfinário. O golfinário segue interditado, mas os golfinhos ainda permanecem lá. E bem, eles deveriam. Não sei se é possível, se eles podem ser libertados. Pode-se continuar fazendo a manutenção, para começar. Exato. Não se sabe se podem ser libertados ou como está a questão, mas é um tema sendo denunciado agora. Vejam a condição da água, horrível, tremenda, e, bem, pelos pobres golfinhos ali naquela área. Também. Bom, chama a atenção essa imagem que se observa no Irã. Isso é. Em Teherã, Na capital, têm sido observados drones voando sobre esse lugar, sobre a capital do Irã. Vamos ficar atentos para ver o que acontece. Na verdade, havia relatos de explosões e até de ataques dentro do Irã, mas já foi confirmado que isso não é verdade. não é assim. Segundo o pessoal de Teherã, seriam treinamentos que estão fazendo agora. Eles estão se preparando caso a guerra volte a acontecer de forma ativa. Então, bom, essas explosões estão acontecendo, mas são basicamente os próprios militares se preparando. Bom, aí está também parte do relatório. Também é interessante, chama a atenção. Este é o rosto do ex-secretário, não, já é É o secretário, falamos disso também. o ex-secretário da Marinha que renunciou. Esse também é um tema interessante sobre o qual vamos conversar hoje também. Bom, chama a atenção essa imagem de um Cristo, um Jesus crucificado. Sim, vocês se lembram daquele Cristo que, bom, 2 soldados israelenses teriam agredido? Na verdade, foram soldados italianos e colocaram outro novo na aldeia no sul do Líbano. Bom, isso é no Líbano. Já o colocaram lá. Evidentemente, houve muita indignação diante dessa situação. Aqui é o momento em que os capacetes azuis da ONU, da Itália, da FNU, estão levando esse Cristo, faz parte da ONU, e bem, já estão devolvendo esse Cristo que, bem, os soldados israelenses teriam arrancado a cabeça e esses já foram advertidos. Na verdade, estão detidos. Agora, ao que parece, estão presos. Pelo menos por um mês por essa situação. Bem, um tema realmente sério. Já colocaram essa cruz ali nesse lugar sagrado para os católicos lá no Líbano, não é mesmo? Bem, estão mostrando essa imagem que está passando por aí. Aqui estamos. Esta imagem foi compartilhada pela Guarda Revolucionária Iraniana mostrando a abordagem e apreensão de um petroleiro hoje no Estreito de Hormuz. O assunto ainda está pendente. Acho que é o da bandeira do Panamá, mas não tenho certeza. Eles compartilharam hoje. A Guarda Revolucionária compartilha isso ali também por essa escada. Como vão subir? Não abram a porta para ele. Pois é, com essa escada eles começam a subir com as máscaras da Guarda Revolucionária, entrando nesse enorme navio. Também não é um grande problema, evidentemente. E enquanto isso, bom, é mostrada essa imagem que também é interessante aqui.
Exatamente. O granizo está caindo intensamente agora, junto com a chuva. E granizo, né? Granizo ali, o pessoal correndo, evidentemente. Assim estávamos nós aqui em Monterrey há alguns dias também, com granizo bem intenso e, bom, Ultimamente, muito granizo. muito granizo em todo lugar. No mundo, sim. Esse assunto também me interessa. E bem, outro assunto é essa imagem que está passando aí. Aqui estamos vendo o ataque de um drone ucraniano contra Feodósia, uma área de refinaria, ou onde a Rússia tem petróleo, na região da Crimeia. Bem, realmente parece impactante, né? Ao fundo, digamos, essas explosões de cor amarela, vermelha. Isso também é impressionante. Vamos então para as informações. O que está acontecendo no mundo, em outros assuntos, em outros temas também, evidentemente muito importantes. Só me chamou a atenção que tem sido publicadas a quantidade de prédios afetados ou até mesmo destruídos no Líbano nos últimos 45 dias. Calculam 50 mil residências. Isso diante dos ataques de Israel ao Líbano, tentando atacar o Hezbollah, mas mesmo evacuando os civis e tudo mais, o impacto econômico para quem perde suas casas ou apartamentos, etc., é duríssimo, evidentemente. E isso, bom, em 45 dias, 50 mil residências destruídas ou danificadas. Na verdade, um número realmente impressionante. E bom, vamos às informações ao que está acontecendo. No mundo, há um caso impressionante de outro cientista que também é visto como relacionado, porque começam a olhar para trás e dizem: olha, há casos bastante estranhos, e vamos falar disso. O estranho é que todos estão relacionados quase sempre a temas bem específicos. Exatamente, ou seja, temas muito específicos, nos quais hoje vimos uma imagem que o pessoal da Fox News compartilhou, mostrando esse mapa onde dá para ver mais ou menos em quais regiões esses casos têm acontecido. Vamos falar sobre um novo caso em investigação, pois ao olhar para trás é isso. Há coisas muito curiosas em outros casos que não foram comentadas e que, para mim, fazem parte desse problema que eles estão tendo lá nos Estados Unidos. Bem, começamos com o que o Irã afirma, aliás, no que os iranianos dizem ser impossível que o Estreito de Hormuz seja reaberto nas condições do que está acontecendo agora. Eles garantem que não é possível abrir o estreito simplesmente porque, do ponto de vista deles, todos os acordos de trégua, de cessar-fogo foram rompidos. O Irã afirma que é impossível reabrir o estreito diante do que eles chamam de flagrantes violações do cessar-fogo. Por isso, as forças iranianas apreenderam 2 navios e atacaram 3 navios no mesmo dia. Bom, eles têm feito movimentos em resposta. É impressionante o que está acontecendo. Muito forte. Aliás, um deles era do Panamá hoje. O Panamá disse que é injusto manter um navio detido, já que não tem nada a ver com esse assunto para começar. Bom, as forças iranianas hoje, como disse Pepe, tomaram posse desses 2 navios. O conflito em torno do estreito ficou muito agressivo. Daqui a pouco também vamos falar mais sobre o que o Pentágono diz sobre o Estreito de Hormuz e as minas. Por sua vez, este Mohamed Bagher Ghalibaf, que é o presidente, o parlamento e o principal negociador declararam há algumas horas aqui na quarta-feira que o Estreito de Hormuz será reaberto. Basicamente, é impossível enquanto os Estados Unidos e Israel continuarem com os ataques ao Líbano por parte de Israel e enquanto os Estados Unidos continuarem bloqueando os portos do Irã. Um tema que, a Guarda Revolucionária deixou muito claro que até que os portos do Irã sejam liberados, isso não vai parar, né? E não parece que isso vai mudar, porque Trump também continua com essa ideia, que nada vai ser permitido entrar nos portos do Irã. Exatamente. Bom, vamos para vários assuntos sérios que estão acontecendo no mundo. Além do Irã, já voltamos a isso, mas há informações sobre o caso de Nancy Guthrie. Vamos falar sobre isso. Vejam só, o caso de Nancy Guthrie tem uma reviravolta interessante nesse sentido. Ontem comentamos que não havia muitas novidades, mas desta vez, o caso do desaparecimento de uma mulher de 80 ou 84 anos, escritora, mãe de uma apresentadora famosa do US Today, não é ela, né? A senhora da direita, evidentemente. Bem, tem um cabelo por aí, um cabelo que pode fazer a diferença. Essa é a novidade. Um cabelo que, de acordo com o que sabem nessa análise que dizem ser de ponta, poderia proporcionar enormes avanços. Não sei. Hoje em dia, antes era preciso a raiz. Sim, hoje em dia, um fio de cabelo já basta para obter informação. A raiz não é mais necessária.
Então lembrem-se que ele estava coberto com luvas, todo protegido, mas mesmo assim escapou um fio de cabelo. Acreditam que o cabelo é dele, certo? Dessa pessoa ainda não tem certeza, mas estão avançando agora mesmo nessa investigação. Afirmam que esse cabelo pode ser a conexão, pois entre esse indivíduo, o desaparecimento de Nancy Guthrie entrou em uma fase que, segundo as autoridades, é considerada crítica. Guthrie foi vista pela última vez, de fato, em 31 de janeiro, embora as evidências sugiram que foi na madrugada de 1º de fevereiro que ela foi sequestrada em sua casa, sem que houvesse, como dizem, arrombamento ou qualquer coisa assim, mas simplesmente como se fosse algo certo. Trouxeram a chave ou algo assim. Os investigadores descobriram que havia ali sinais de que houve uma luta. Apesar dos avanços, as autoridades ainda não identificaram suspeitos e os fios de cabelo encontrados não pertencem à pessoa procurada. No centro de toda essa situação está um cabelo recuperado no local dos fatos que não pertence a nenhum familiar, nem a Nancy Guthrie. É um cabelo que pertence a outra pessoa. Exatamente. Que poderia ser dessa pessoa. Sim, e bem, esse cabelo no começo foi analisado pela DNA Labs International a pedido do FBI, mas agora se sugere ou se menciona, já foi mencionado várias vezes que deveria ser levado para a Astrea Forensics, que é reconhecida pelo seu trabalho em casos considerados irrecuperáveis quando ficou irresolúvel. Na verdade, o laboratório desempenha um papel fundamental na investigação de Rex Haserman, onde os especialistas forenses conseguiram recuperar DNA útil para cabelo sem raiz, o que Pepe indica para eles. Esse avanço também contribui para uma investigação muito longa que foi realizada para recuperar a senhora Guthrie e que não levou absolutamente a nada. Já existe uma genealogista genética chamada Cissy Moore que indicou que métodos semelhantes poderiam ajudar no caso de Nancy Guthrie. Bom, agora tudo isso depende ou dependerá de quão avançado está esse laboratório, porque se isso não lhes der uma pista, até agora não há suspeitos, não há nada. Ou isso, ou que ele se entregue, ou algo assim, ou que alguém o entregue. Mas eu acho que sim, se isso fosse acontecer, já teria acontecido antes. Quer dizer, ofereceram muito dinheiro, têm pedido às pessoas que revelem quem é, etc, etc. E não aconteceu nada. Já se passaram muitos dias. Evidentemente não. Vamos ver se o laboratório Astrea Forensics consegue... Exatamente. E eles acreditam que, bom, com esse estudo, esse laboratório especificamente poderia descobrir a linha genealógica. Ou seja, digamos que pode aparecer, bom, alguém desse grupo de pessoas, algum parente deles é o responsável por esse caso. Já que quando encontrarem, então, digamos, a cadeia familiar, eles dizem, bom, vejam, esse DNA corresponde talvez a 5 pessoas que vivem neste estado. Aham, que são familiares? Que são familiares, né? Então, daí você vai dizer, bom, são 5 pessoas, mas veja, aqui são 3 que são crianças de, sei lá, X idade, por exemplo. Uma que é bem mais velha, mas tem 2 que correspondem. A idade... A altura, etc. E aí são esses que vão bater na porta. Provavelmente não serão suspeitos. Bom, está certo. Imaginem que todo o caso, se fosse resolvido, fosse por um fio de cabelo. Imaginem... O nível de, bom, o assunto está realmente sério. Vamos para outros assuntos também importantes. Tem um caso que é de um cientista, né? Afirmam que é um cientista da NASA, né? Esse é um cientista nuclear que também teria falecido de uma forma bastante estranha. Vamos conversar sobre isso em alguns minutos. Só tem algumas coisas que precisamos comentar antes e depois a gente vai para esse assunto. Os Estados Unidos estão dando neste momento uma recomendação, desta vez para o Líbano novamente, porque as coisas estão se complicando. Os cidadãos devem deixar o Líbano, diz os Estados Unidos. Cidadãos americanos que vivem no Líbano devem sair o mais rápido possível. A sugestão é feita porque imagino que eles estão vendo que as coisas estão se complicando. Exatamente. O comentário que fazem é que a situação de segurança continua sendo complexa e pode mudar muito rapidamente. E pediram aos cidadãos norte-americanos que deixem o Líbano enquanto ainda existirem opções de voos comerciais. Que depois esses assuntos podem se complicar e já não é tão fácil sair do Líbano. Isso, bom, faz parte do que a diplomacia dos Estados Unidos está acompanhando.
está acompanhando de perto o que está acontecendo no Líbano e faz essa recomendação no país para que preparem seus planos de contingência em caso de uma emergência. Pois aí está, Kelly, uma questão. Aí está o tema. Também acho muito interessante. Vamos só para mais algumas coisas e depois voltamos a esse caso. Vejam que a Alemanha já está focada em se armar. A Europa já fez isso. A França, claramente, a Polônia também, mas a Alemanha também está apostando nisso. Estamos comentando diferentes coisas há quase 3 dias. A associação com a Ucrânia para fabricar e produzir armas. Agora há uma nova estratégia militar diante da ameaça potencial representada pela Rússia. Também tem a questão de que os jovens agora vão ter que fazer o serviço militar obrigatório. Enfim, são várias coisas, mas desta vez o governo também aumenta bastante o orçamento e fortalece. Eles garantem a cooperação, principalmente focada em tecnologia e no que eles chamam de agilidade organizacional. É importante lembrar que, nesses anos, foi crescendo a possibilidade com a Rússia, pois o que eles fizeram como testes, na verdade, não fizeram. Vamos ver quanto tempo vai levar para conseguirmos controlar Vênus. É o mapa da Alemanha. De um lado ao outro, 15 mil soldados alemães não disseram, mas com tudo, ou seja, blindados, aviões, helicópteros, tanques, tudo, 15 mil soldados. Não era muito, só 15 mil. De um lado a Alemanha, não lembro de qual lado, de leste a oeste ou norte a sul, tanto faz, mas se fossem levar de um lado ao outro, precisariam de cerca de 15 horas. Não era questão de ser muito rápido, era algo em torno de 15 a 18 horas. E aí se passaram uns 15 dias... Não, quer dizer... Sim, quer dizer, nem todos chegaram porque alguns simplesmente não passavam, porque diziam, olha, esse tanque de guerra pesa tantas toneladas e não sabemos se essa ponte vai aguentar. Elas não foram feitas para isso. Bom, e hoje esse outro lugar também não. Olhem, sim, dá para aterrissar certos tipos de aviões, mas não é. Então foi um caos. Eles perceberam que estavam muito mal preparados para um conflito. Eles perceberam que uma das bases principais dos alemães tinha. Havia outro banheiro, aparentemente para milhares de soldados, mas eram poucos e muito básicos. Então, bom, eles estão se modernizando, mas também tentando estar à altura do que se supõe que deveria ser um país potência. Exatamente, mas enfim, Boris Pistorius, que é o responsável pela defesa, diz que a meta é chegar a ter pelo menos 460 mil efetivos combinados entre soldados ativos e reservistas até meados da próxima década. Além disso, não é algo rápido. A ideia é complicada na Europa, pois o recrutamento também é difícil nos Estados Unidos. E bom, eles querem incentivar que as pessoas entrem para o exército através de incentivos, obrigações. Também vão incluir exames médicos obrigatórios para os jovens, mesmo que não esteja previsto o retorno imediato ao serviço militar obrigatório. Então, eles já vão começar a examinar para ver quem pode ou não pode. Embora não seja obrigatório, o serviço militar não é obrigatório. Não, mas enfim, é um assunto que já começa a gerar pressão no Reino Unido. Foi divulgada uma pesquisa mostrando que metade dos jovens não quer ir à guerra pelo país, o que é muito preocupante. Na verdade, embora eu ache que de verdade os países onde as pessoas levantam a bandeira do seu país e lutam pela sua liberdade, eu quero isso. Eu suponho que sim, mas digo, é meio interessante que, bom, simplesmente não. Já chega um momento em que não se quer pensar na guerra. Evidentemente, porque se viveu um período, pois apesar dos relatos e do que aparenta, não. Se você olhar para outros tempos, há menos conflitos, menos guerras. E muitos países já têm gerações vivendo em paz. E isso também, bem, faz com que você não queira estar dentro de um conflito. Agora vamos para este caso bastante estranho. Um caso que é de um engenheiro que está envolvido na área nuclear. Vamos a isso. Bem, o engenheiro de quem estamos falando é esta pessoa. Vamos ver se conseguimos colocá-la na tela. Ele perde a vida em um automóvel, em seu Tesla, não é? Ou seja, ele perde a vida em um Tesla. E por isso não tinham levado isso em consideração, porque disseram, olha,
Esse senhor engenheiro aeroespacial de 29 anos que trabalhava no sistema de propulsão nuclear da NASA. Pois imaginem no que ele estava envolvido, né? Perdeu a vida em um acidente no Alabama em 22 de julho de 2021. Sim, ele foi inicialmente reportado como desaparecido pela família às 4h32 da manhã, após não ter comparecido ao trabalho. Dizem que esse comportamento não era normal. Ele deixou para trás o celular, deixou para trás a carteira. Qual? Igual aos outros. Todos os casos têm a mesma característica. Ele saiu para passear e deixou tudo para trás. Algo inédito, segundo dizem. Horas depois, seu Tesla foi encontrado destruído após bater em uma grade e em várias árvores antes de pegar fogo. Olhem, só para termos uma ideia. Os danos foram tão graves que o corpo dele nem pôde ser identificado naquele momento. Foi preciso um processo de identificação para perceberem que era essa pessoa. Além disso, há outro detalhe que complica ainda mais toda essa situação. E os dados do Tesla mostram que o veículo ficou estacionado no aeroporto de Huntsville por cerca de 4 horas naquele dia. E isso não quer dizer, eles não sabem por que ele ficou lá. Não há plano nem explicação clara do motivo de ele estar lá ou se foi recuperado. O que ocorreu nesse período? Além disso, LeBlanc trabalhava diretamente no sistema de propulsão nuclear, incluindo o Programa de Propulsão Nuclear Espacial da NASA e o Projeto Dragon, que se concentra em motores térmicos nucleares para missões no espaço profundo e agora se junta a essa lista de 11. Agora temos que dizer 12 cientistas ou desaparecidos ou que perderam a vida de forma bastante estranha. Super estranho, super estranho. Olha, só para vocês terem uma ideia, levaram 3 dias para conseguir identificá-lo. Ou seja, assim ficou o comportamento anterior. É isso que chama a atenção. Ou seja, porque, sim, claro, acidentes podem acontecer, o que você quiser, mas é isso. É tudo o que aconteceu por trás, né? Que é o que chama a atenção e que o lance da carteira, o lance, vamos lá, como se tudo começasse a coincidir, todo esse tipo de coisa. O fato de ser um projeto que vai para o espaço profundo. Imaginem só do que estamos falando. Ou seja, já não é mais para a Lua, nem estão pensando em Marte, estão pensando em outras coisas. E acontece que é para essa pessoa aqui. Ele sofreu o acidente, mas não sabemos se foi eliminado ou o que realmente ocorreu. Agora investigam isso também por pressão da família. Então, o que ocorreu antes? Por que esse comportamento atípico é preciso investigar mais? Eu imagino que naquele momento, quando você vê tudo isolado, não chama a atenção. Depois, bem, o engenheiro era muito jovem, aconteceu esse acidente e acabou. Quando você vê que são vários casos e todos na mesma área, né? Pois é, isso chama bastante atenção, né? E aí você soma a Mônica Reza, Melissa Cáceres, Anthony Chaves, Steven Garcia, o general Max Land, entre muitos outros, pois diz, e isso está super excelente. Estranho, sinceramente. Bom, e depois os casos desse senhor Enúrio, que também diz, vamos ver por quê. Porque esse indivíduo, o que tira a vida dele, o que atira, que também era um gênio, não é? De repente, vem à cabeça um senhor já de idade, né? Ou esse que já tinha sua carreira, que tinha sua vida, que de repente simplesmente atira nele. Vamos supor que eles brigaram e um tirou a vida do outro. Vamos supor. Mas não só isso. Ele faz um tiroteio nessa universidade. O que o leva a agir assim? Quer dizer, são muitas coisas que são sinceramente bem estranhas. Principalmente quando você vê tudo como um todo, né? Temas. Vamos falar só de grandes avanços em energia, em temas espaciais. Dizer. Porque as pessoas mais médicos. A senhora do tema de antiga habitacional também está relacionada com as viagens ao espaço profundo. Então, esse está bom. Nesse caso, há um relatório que eu acho melhor a gente esperar até de manhã para ver se consigo confirmar algumas coisas. Mas há detalhes que estão surgindo sobre ela, dos momentos antes, prévios, inclusive tem uns vídeos dela por aí. Ela está falando coisas diferentes, mas entre os dados que aparecem é que já havia, não sei se uma paranoia ou algo assim, ou já havia ali, como realmente algo preocupante por trás dela. Sim, bom, ela dizia que sentia que estavam observando ela, que se sentia vigiada e, bom, se ela tinha algum problema ali, né? Isso é o que eu quero saber, o que a família dizia, o que os amigos diziam,
para ver se conseguimos encontrar um pouco mais de detalhes do caso dela especificamente. Foi publicada hoje nesta e nessas imagens que tem mostrado na Fox News. Não foi publicada essa imagem, deixa eu ver se coloco aqui. Aí está essa imagem, aí está. Vamos ampliar um pouco. Bom, aí acho que dá para ler bem, né? Para mim, para o Scrooge, ela é quem? Estou comentando, a mãe dela faleceu em 11 de junho de 2022, mas o Steven Garcia, o general e a Melissa estão basicamente os três na mesma região. Sim, lá no Novo México, que aliás, um grande abraço para o Aurélio e para a comunidade que nos assiste lá no Novo México, que alguns já comentaram que viram esses cartazes do general, né? De onde estão procurando o general e depois está. Ele é o caso mais recente. É o caso mais recente, certo? Este não. Todos os outros já são de 2025. Bom, tem o de fevereiro também, que eu digo, também seria um dos mais recentes. 16 de fevereiro, um pouquinho antes dele, o de Carl Grimler que é morto. Você lembra que vão até a casa dele e supostamente o assaltam. Não está, quer dizer, a gente já viu tantos filmes que você pensa não vão nos enganar. Onde há fumaça, há fogo, e desta vez até com maracas, ou seja, se for verdade, tudo bem, é algo tremendo, mas enfim. Pois é causalidade, gente. O que acham, coincidência ou causalidade? Totalmente causalidade. Sim, é demais, é demais. É demais, é impressionante. Vamos para outros assuntos, outros temas também importantes. Como vocês estão? Manda um grande abraço para Gires. E aí, Gires, você esteve trabalhando firme aí com a transmissão do Congresso? Esperei bastante até minha vez de transmitir e pedi, vim transmitir. Está bem interessante, talvez daqui a pouco falemos com o Papai no Eva. Como você tem estado? Saudações. Roblox, Francisco Arce, bem, para toda a comunidade que está chegando, Fernando, Ioiô, vão deixando seu comentário, por favor, vamos para outros assuntos importantes. Vejam só, bom, mudando de assunto, então também tem o assunto com Pete Cases, né? E com esse, como é que chama? O secretário da Marinha, né, naval, por parte em um momento super complicado, sabe-se que Pete foi quem o demitiu. Quer dizer, embora digam que ele pediu demissão, bom, ele sai ou é demitido. Hoje a informação na Action e em diferentes meios é de que realmente ele teria sido demitido por Pete Cases. Além disso, em um momento em que mais se está utilizando a questão naval com o Estreito de Hormuz. E hoje o Pentágono anunciou a destituição imediata dessa pessoa, a destituição do principal responsável civil da Marinha. E isso obviamente surpreendeu muita gente, porque além disso não dizem o motivo dessa renúncia, não dão nenhuma razão. Exato, não sei se... E não é o primeiro, já são vários, parece uma purga, como com Xi Jinping, certo? Lá na China, mas aqui, Donald Trump ou Cases começaram a tirar um monte de militares. Hoje saiu uma informação que quase passou despercebida em muitos meios, mas está rolando essa história de que pediram ao chefe do Estado-Maior os códigos. A quem? Sim, pediram ao Duncan os códigos nucleares e ele não os entregou, não os deu. Sim, supostamente existe esse boato. Esse boato é estranho, pois no mesmo dia em que supostamente ocorreu, já avisamos a eles, está funcionando. Uma imagem muito curiosa de Duncan, esse general, na Casa Branca. Pensamos que o cessar-fogo já ia ser rompido, ou que algo ia acontecer por aqui. Supostamente, nessa visita, é quando dizem para ele, nos dê os códigos das armas nucleares. Ele disse, por que eu daria para vocês? Nossa, vou acabar fazendo nas calças. Porque eu vou dar para eles e além disso são bem fáceis, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, assim, mas enfim. Minha senha. É minha senha. Bem, o ponto é que supostamente eles existiram. Bem, se isso for assim como tem sido relatado em alguns vazamentos, digamos para a mídia americana, então seria muito preocupante o que está acontecendo. O que está acontecendo com referência a esse personagem chamado John Fallon, segundo informam pessoas que estão familiarizadas com o assunto, é que Fallon não entendia Pete Hedges, ou seja, não entendia. Afirma que seu trabalho é cumprir ordens recebidas, não as que pensa que deveria dar.
Então, digamos que ele não se deu bem com Pete Hedges, o que é muito compreensível. Muitos dos que trabalham na área do Pentágono militar, etc., não se dão muito bem com Pete Hedges. Eles simplesmente não se dão bem, sim. Bem, aí está a questão também, bem. Então eles mostram essa imagem, não é? É uma imagem, às vezes vou mostrar de como eles têm bloqueado. Já se fala de 31 navios bloqueados pelos Estados Unidos, navios que chegam a portos iranianos de diferentes países. As forças dos Estados Unidos ordenaram que 31 navios dessem meia volta ou retornassem ao porto, como parte desse bloqueio que estão fazendo contra o Irã. Esse assunto, então, está colocando pressão. Pressão evidente sobre o regime dos ayatolás e outros países do Golfo, que já estão desesperados para vender seu petróleo e outros produtos, sem saber quando isso será possível. Sim, não, já fecharam vários hotéis agora em todos os países do Golfo, nos países, obviamente, como Emirados Árabes, Arábia Saudita, porque as pessoas não estão indo e manter abertos, pagar não está valendo a pena para eles e agora estão em pausa. Em pausa, claro. É isso sobre esse assunto. Vamos para outros temas importantes. Bom, de acordo com um relatório do Pentágono sobre quanto tempo levaria caso fosse aberto amanhã, por exemplo, o Estreito de Hormuz. Quanto tempo levariam para verificar? Para ter 100% de certeza de que não há nenhuma mina que possa afetar algum navio. Bem, de acordo com o Pentágono, isso poderia levar até 6 meses e é pouco provável que comece antes do fim da guerra, obviamente. Não dá para desminar e depois eles voltarem a brigar, porque aí teriam que desminar de novo. Essa informação foi compartilhada na sessão informativa confidencial do Pentágono ao Congresso. Segundo relatos, os legisladores foram informados de que o Irã poderia ter colocado cerca de 20 ou mais minas no curso d'água e em seus arredores, e que algumas delas poderiam ser acionadas remotamente por meio de tecnologia de GPS, o que dificulta ainda mais a detecção dessas minas. E bem, essa avaliação obviamente incomodou muito tanto os legisladores democratas quanto os republicanos, já que é uma consequência muito forte economicamente, porque você não pode ter o fluxo por ali durante 6 meses e, além disso, né, os preços do petróleo e da gasolina continuam subindo e isso pode se prolongar até o próximo ano, ou seja, até 2027. Por isso, temos visto várias pessoas que trabalham no governo de Donald Trump dizendo não esperem que o preço da gasolina caia até 2027, porque eles sabem que isso não é possível. Isso acaba amanhã com o fim da guerra. Ou seja, se demorar mais alguns meses. Bem, esqueçam, só até meados de 2027 ou até 2028. Bom, então o cálculo vai demorar, ou seja, o cálculo vai demorar. Obviamente o preço do petróleo já disparou, né? Já estamos vendo o petróleo a 103 dólares. Há pouco tempo estava até 106 dólares, chegou a esse ponto, então os mercados abriram forte lá na Ásia. 103 dólares o Brent, 94 dólares o Texas, né? Então, bom, aí está. Já estão agora em 100, não 100, já estão na casa dos 100, já não tem mais nesse sentido. Esse, eu não sei até quando vai esse problema, né? Porque o cessar-fogo dizem ser indefinido, mas continuam bloqueados dos dois lados. Ou seja, é como jogar xadrez em que um lado não quer mover a peça, o outro também não. E todos ficam travados ali. Empate? E não quer dizer empate ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, porque separa os dois. Eles se sentem vencedores. Mas os dois querem que o outro diga, eu perdi horrivelmente, porque o outro é incrível e maravilhoso. Então, os dois têm a mesma mentalidade. Esse é o grande problema. Eles têm a mesma mentalidade, pois, segundo eles, venceram em condições totalmente diferentes. Mas outro assunto também me chama a atenção no que ocorre no Reino Unido. Toda a Europa está meio abalada, está abalada. A Europa está tipo, o que está acontecendo? Eles não querem se entender sem os Estados Unidos. Vamos ver. A Europa está tomando decisões, já é como um Brexit sem ser exatamente um Brexit, mas que já ocorre há um tempo e se intensifica com Donald Trump. O último ano basicamente começa no primeiro mandato e depois, como ele retorna, continua neste. Mas já neste ponto, eu fico como os europeus, bem cansado, não tem, como quando vemos a... Não sei se neste vídeo, porque aqui coloquei para vocês, acho que foi da Mercy. E embora... Já cansados, aí já naquele clima de
Ou seja, já não escondem mais, porque sempre eram diplomáticos. Na hora de dizer que iam dar uma esfriada na relação e não, que temos diferenças, mas podemos ter uma boa relação. não, já era assim direto, tipo, olha, o bom é que aqui somos sei lá quantos milhões de habitantes que consomem e produzem e não sei mais o quê, e dizendo, já está bom, os Estados Unidos já nem conta mais, conta com esses outros países, direto. Tinha uma visão de que, tipo, já ficou de fora, né? Já ficou de fora dos amigos. E em um momento, e mencionou na conversa, dizia o chanceler alemão, tipo, sim, então, eles contavam. Mas assim, bem pouco mesmo, né? Porque os outros já dizem na lata. Eu, No sé qué, en otro país, digo. não querem falar com ele? O Reino Unido está na mesma situação em relação à dependência militar da Grã-Bretanha. Em relação aos Estados Unidos, dizem os ingleses, já não é sustentável. O ex-chefe da OTAN, chamado George Robertson, afirma então que o Reino Unido já quer estar separado, digamos nesse sentido militarmente falando, dos Estados Unidos. Eles querem ser poderosos por si mesmos e não depender dos seus colegas dos Estados Unidos. Não o Robertson, que também é ex-ministro da Defesa Trabalhista e secretário-geral da OTAN, como disse Pepe. Além disso, ele diz que não é só a questão do Irã, ou seja, ainda é a questão do Irã, mas o mais chocante, dizem, é a ameaça de tomar a Groenlândia da Dinamarca. Isso é o que mais incomoda eles, segundo ele. Tudo isso ilustra uma crescente divergência entre Westminster e Washington, disse Robertson em um seminário que ele deu hoje. E bom, ela disse que a Casa Branca atingiu o mínimo histórico, o que realmente é verdade, em relação às críticas que tem recebido também nas pesquisas, estão muito mal mesmo. Segundo afirmam, as ações unilaterais que Donald Trump está tomando durante esta presidência, ela diz que, bem, colocam em risco toda a relação que tinha com a Europa e com muitos outros países. Não é só a Europa, Canadá também, não é só isso, tem que observar isso também. Outro dia, faz uns 2 dias, diziam que a relação com os Estados Unidos é péssima. Bem, isso é o que está sendo observado neste momento. E bem, isso também faz parte do que pode, do que se esperava, principalmente pensando que as declarações de Donald Trump antes de estar em campanha eram essas, não eram de que ele queria basicamente um isolamento, né? Ou seja, E além disso, ele zombou de uma maneira talvez até um pouco ridícula. Não é certo que uma criança, um adolescente zombe você até aceita, mas que um adulto esteja zombando. Por exemplo, dos porta-aviões do Reino Unido, dos militares de não sei que outro país, você pensa, bom, é que além disso ele ridiculariza. não, Não é necessário? que é exatamente de maneira desnecessária. E também com seus amigos além disso. Não estou dizendo de repente que a realidade de Donald Trump é muito estranha, sinceramente, tipo, só para dar um exemplo, tipo, Donald Trump falando com você porque te chamaram, é a Copa do Mundo e toda essa história. E bom, então é isso. E dentro de toda essa ideia, então, ele está insistindo muito que os iranianos não participem, ou seja, ele não quer que os iranianos participem por causa de todo o conflito que está acontecendo, não é? E bom, então ele faz um questionamento para a FIFA. Ou seja, ele fala com esse infantino, né? E ele diz, ei, por que você não deixa? Ou seja, que os iranianos sejam cancelados, que não cancelem os iranianos. E deixa que os italianos vão, porque os italianos são a Itália. A Itália vai para a Copa do Mundo, isso é legal, né? E esse aí, Y Lo malo es que evidentemente. no juegan bien. ele tem um nível altíssimo. Mas não passa. Sim, não passaram porque a Europa, toda a Europa tem um nível super alto, ou seja, tem um nível muito mais elevado que o Irã e muito mais elevado que todos esses países, mas não passaram, ponto. Perguntam aos italianos e isso fica visível no rosto deles. Obviamente, não queremos passar, se não ganhamos a vaga, não queremos passar ou queremos que fiquem fazendo favorzinho de ah, sim, passe você. Não, pois obviamente os italianos têm dignidade, né? E esse aqui, e mesmo que não pareça sendo assim, mas sim esse aqui, pois está... Está curioso. Está curioso lo o sea, que dice. ¿en qué mundo vive? Sí, O sea, sí, no, así como- rarísimo. Al final de contas, o sea, no. A verdade é que nem tem palavras para dizer. A questão é que o que dizem é que não quer, sim, sim, o cara quer.
Ou seja, Donald Trump quer resolver a situação com a primeira-ministra, com essa Giorgia Meloni, por causa das críticas ao pai, porque isso foi um assunto que pegou muito, deixou muita gente chateada na Itália. E então, esse assunto, digamos, ele quer resolver com algo ainda pior, que é tipo, vou te dar uma chance porque eu tenho o poder, eu acho, né? De tirar alguém, obviamente isso não vai acontecer. Imagina que ridículo seria a empresa que fizesse isso. Se não, obviamente não vai acontecer. Mas assim, digo, você percebe, Como o pensamento dela, onde quer que o pensamento dela esteja, muito perdido. do Trump, nesses assuntos não, mas enfim, é assim que as coisas são, né? Vamos para outros assuntos importantes. Bueno, Bom, chama a atenção um incêndio. Esse é um incêndio que aconteceu lá na Geórgia. Não na Geórgia. O que está acontecendo? Há cerca de uma semana, você comentou que basicamente havia um alerta de incêndios nos Estados Unidos em geral, porque a situação está muito seca. Este foi um dos primeiros incêndios florestais que está se espalhando rapidamente no sul da Geórgia e já há evacuações. Centenas de pessoas foram retiradas de suas casas, e isso gerou um estado de emergência, já provocou o fechamento de estradas e a proibição de queimadas. E bom, no condado de Bradley, que é a imagem que estávamos vendo agora há pouco, só isso, lá já são 5.000 acres até a noite desta quarta-feira, hoje é quarta-feira e está controlado apenas 10%. Já há casas que foram destruídas, aproximadamente 50 casas pelo fogo e 1.000 pessoas tiveram que evacuar. Não parece difícil de parar ou dizem que tem muito vento e isso não está ajudando? E bom, a fumaça já chegou até Atlanta de tão forte que está. o sea, no, pues sí está. A fumaça até Atlanta? Não imaginem vocês, quer dizer, digo, se formos pensar assim. Rapidamente para o mapa, para localizar. A zona dos incêndios não está, vamos ver, vamos para o mapa. Isso é na Geórgia, né? Agora você diz, É, na Geórgia não é o único incêndio lá, há outro também que está mais ou menos, fica na região chamada Pineland Road, que está a 105 quilômetros do primeiro que mencionamos, desde Bradley, e lá já são 6.700 hectares. Também está contido apenas 10%. é em Albany. Fica na Geórgia, um no condado de Bradley e outro na região chamada Pineland Road. A gente procurou porque, assim, me chama muita atenção, principalmente porque ultimamente temos visto incêndios na região sul. Tipo aqueles da Flórida, você lembra? Aqui está a Geórgia e a Flórida. E não é comum que em áreas pantanosas altamente úmidas ocorram incêndios. É assim mesmo, né? Mas estava tão seco, eles estão enfrentando seca. Estão com problema de seca, quero dizer. Mesmo assim, olha, se você prestar atenção no perigo de incêndio, no mapa de perigo de incêndio, chama a atenção estarem em vermelho, já que nunca aparecem assim, né? Sempre está muito úmido. Olha, ou seja, essa região de Houston, que também é, ou seja, Texas e Houston, toda essa região e essa de Nova Orleans e da Louisiana, e tudo isso. Pois é da mesma região, digamos, de pântano e úmida e tudo isso, e está muito verde como normalmente estaria essa região. Eles já enfrentam esse problema há algum tempo e agora a situação piora, criando condições para incêndios. Isso não me surpreende. Não sei se está bem feito ou forte, mas não me surpreende, porque já estamos acostumados que nessas áreas entre o México e os Estados Unidos acontecem condições muito severas de incêndios. Tem alguns comentários, dizia Gerés, de que teve uma transmissão de cerca de 7 horas hoje com o Congresso e que ia continuar, a não ser que fosse cancelada. Por isso, a internet dele cai por causa dos ventos de Santa Ana. Esses malditos ventos que justamente geram, ou seja, condições de calor, seca e vento. Santana então esquece, ou seja, potencializa, e isso é o problema, por assim dizer. É que lá eles não têm a quantidade de florestas que você vai ver, ou de selva, ou do que quer que eles tenham. Aqui desse lado não, porque é um pouco mais semidesértico, por assim dizer, em algumas áreas. Mas são já mais florestadas, né? Isso gera um problema como em Chihuahua. E também a questão da educação, porque o problema na Geórgia, além de tudo estar propício para incêndio, seca e vento,
é o fato das pessoas. Os incêndios estão acontecendo agora. Foram mais porque as pessoas queimam por vários motivos, não sei por que o que estão fazendo lá, não sei, fogueiras, seja lá o que for, e aí acabam perdendo o controle. Quer dizer, já disseram para não fazerem, para não queimarem, mas enfim, não ligaram e agora estão causando esses incêndios. E infelizmente já tem pessoas que estão perdendo suas casas. Infelizmente é assim. Bom, esse é o problema, né? Não sei se temos também um pouco mais de informação sobre esse caso, não sobre o caso desse, como Semana do Japão, porque realmente tem chamado a atenção e a gente vai te atualizando. Mas enquanto isso, vamos para outros assuntos importantes. Atenção, porque essa Carmen Lewis lançou uma mensagem bastante curiosa para o México, especificamente para a presidenta mexicana, em que ela diz que deveriam bem ter empatia pelo falecimento dos agentes que estavam na CIA. E evidentemente isso gerou controvérsia. E ela diz, levando tudo isso em consideração, o que está acontecendo neste momento, a presidenta diz que deveria parar. Falam que é preciso frear o narcotráfico e outras coisas assim, né? Mas falam de empatia e é que, vejam, aqui teremos que olhar de dois pontos de vista. Ou seja, do ponto de vista dos Estados Unidos, para eles são agentes que colocam, em teoria, para tentar investigar e analisar como está a questão do narcotráfico. Isso faz parte do que eles fariam aqui. Supostamente, diz o governo, nós não estamos sabendo desse assunto, o que sinceramente é pouco crível que o governo daqui não saiba, principalmente porque eles estavam com esse policial. Bom, com agentes de segurança também. Parece que, na verdade, eles querem controlar essa imagem de soberania e tudo isso dessa forma, e preferem dizer que não. Não estamos cientes dessa situação. Evidentemente, sim, eles estão cientes. Só que existe todo um procedimento legal com o Senado para avisar. Olhem, vamos colocar esses agentes, precisam pedir permissões, mas eles querem pular todo esse processo e fingem que nada está acontecendo. Eu não sabia que eles estavam aqui, eles fingem estar ofendidos, e os Estados Unidos não entendem. Os Estados Unidos meio que foram deixados de fora disso tudo e dizem, olha, nossos agentes estão se arriscando aí do lado de vocês, e na verdade vocês deveriam tomar uma atitude. Essa é a ideia, não é? Ou seja, sim, é muito lamentável. Hoje mesmo saiu Trump na Fox News e disse que o México está perdido e que os Estados Unidos eram a única esperança do México para se arrumar, porque estamos muito mal. É como a cereja do bolo essa parte. Bom, não é que seja um personagem que eu procure, mas a questão é que esse tipo de coisa eles acreditam lá. Ou seja, e o que sim, claro que é um tema importante, pois estão sendo feitas colaborações. Ou seja, e isso é muito evidente. Ou seja, é preciso lembrar que não é o único caso. Ou então vieram esses militares aqui para o México da outra vez, quando um avião pousou e que era um avião militar dos Estados Unidos e toda essa história. Esse tipo de coisa, em teoria, exigiria permissão. Pelo que entendo, dar um curso ou algo assim também exige permissão. Mas a questão é que o governo não gosta de falar que eles estão aqui. Eles colaboram? Eles colaboram, né? Quando dizem, olha, acho que muita gente estaria. Bom, eu acho que aplaudindo o fato de que se possa colaborar contra um mal que afeta todos nós, ou seja, que gera problemas para todo o México e não só com os Estados Unidos, mas com o mundo, com a China, com a Rússia e com os países que você quiser. Mas você tem que colaborar porque, no final das contas, esses organismos, essas máfias e tudo isso são internacionais e compram armas do mesmo jeito na Alemanha. E conseguem precursores para você na China, né? Ou seja, todo esse tipo de coisa já são basicamente organizações internacionais que têm que... pois têm que ser investigadas, né? E não dá para não colaborar. Bom, me parece um absurdo a posição em que o México se coloca, perdendo tempo lá no Congresso. E bom, de qualquer forma, foi bem interessante todo o debate que aconteceu lá, mas... Então, não sei. Quer dizer, e obviamente, Carmen Lewitt vai trazer a narrativa trumpista 100%, porque no final das contas é isso que ela faz.
Ela não é a porta-voz, é a porta-voz da Casa Branca. E possivelmente vai dizer basicamente que deveria ter mais compaixão. E então pedir para não dar os pêsames, pelo menos algo assim. Bom, é um tema de debate, mas não acredito que o governo mexicano vá dar os pêsames, obviamente. Acredito que não pela presidenta, pelo menos. Mas enfim, vamos para outros assuntos. O que mais temos por aí? Bom, o Pentágono novamente, nesse comunicado que fez com os congressistas que comentamos no ponto anterior sobre a questão das minas, também revelou uma verdade que não vai agradar nada ao Donald Trump, que é que a República Islâmica do Irã tem mais capacidades militares do que a Casa Branca admitiu. E eles dizem que aproximadamente metade do arsenal militar balístico do Irã e seus sistemas associados permanecem intactos desde o início do cessar-fogo. Ou seja, não destruíram essa capacidade de ataque que eles têm. Segundo as autoridades, aproximadamente 60% das armas da Guarda Revolucionária Islâmica continuam operacionais, 60% incluindo as lanchas rápidas de ataque. Na quarta-feira, canhões iranianos atingiram vários navios. Comentamos isso hoje, pouco depois que Trump anunciou esse cessar-fogo unilateral, onde supostamente até que haja um acordo por parte do Irã. Já estão dizendo que ele começa a ficar desesperado porque afinal não está claro, né? Continuamos vendo que figuras de alto escalão militar do Irã continuam fazendo comentários bastante ofensivos. Hoje, Hossein Salami, chefe da Guarda Revolucionária, afirmou que querem transformar o Golfo de Omã em cemitério para a Marinha dos Estados Unidos, ou seja, como pode? Negociar com eles, todos os dias eles aparecem e dizem isso 2, 3, 4 vezes por dia. Bom, tem algo que Karen Lewitt disse que achei interessante. Deixa eu ver. Hoje temos só 2 vídeos dela e acho que vamos ver se acerto, se não é o outro, né? Mas vamos ouvir esse trechinho. Estrangulando completamente a economia deles através desse bloqueio. Eles estão perdendo 500 milhões de dólares por dia. A ilha de carga está completamente cheia. Eles não podem mover petróleo nem para dentro nem para fora. Nem sequer conseguem pagar seu próprio povo como resultado dessa pressão econômica que o presidente Trump impôs a eles. Então ele está satisfeito com isso enquanto esperamos a resposta deles. E vamos ver o que acontece. O presidente não estabeleceu um prazo rígido para receber uma proposta iraniana, ao contrário de alguns dos relatos que vi hoje. No fim, o comandante-em-chefe e o presidente dos Estados Unidos definirão o prazo. Não, este não é. Não, esse não é. Está interessante porque tem a ver com o tema. Sim, sim, mas este é o... Por quê? Bem, o que você vai ouvir está certo. Vocês veem muitas mensagens diferentes vindas do Irã, muita retórica e linguagem diferente da parte deles. Recomendo que não levem nada do que dizem ao pé da letra. O que vimos é que o que eles dizem publicamente é muito diferente do que admitem aos Estados Unidos e à nossa equipe de negociação em privado. Eu já disse isso repetidamente a todos vocês da imprensa e vocês deveriam confiar na nossa palavra. Esse é o problema. Esse é o lance. Por um lado, ele está certo. Quer dizer, ele tem razão. Quer dizer, o problema é que alguém na Casa Branca está constantemente informando coisas que não são verdade. Constantemente, ou meias-verdades, ou verdades muito distorcidas. Então, por isso mesmo, todo mundo optou por tentar colocar os 2 regulamentos. Ou seja, vamos ver qual deles vai ser cumprido. Quer dizer, isso é o que os Estados Unidos dizem, isso é o que o Irã diz. E vamos ver mais tarde. Não, porque, obviamente sim, eu acho que todos os meios de comunicação e uma boa parte das pessoas entendem que muitas das informações que vêm dos iranianos são falsas. Quer dizer, porque eles também já demonstraram isso, eles dizem coisas que são puras mentiras o tempo todo. É disso que vivem, de ficar contando mentiras constantemente. Digo, políticos que contam mentiras, né? Que estranho, mas enfim. Mas também o Trump, ou seja, e isso é um problema porque uma inferência não. Aqui vemos relatórios e comunicados de muitos países que são muito precisos. O Reino Unido costuma ser muito preciso, ou seja, gostem ou não, ou seja, os ingleses informam isso sobre os israelenses. Perderam 1, 2, 3 soldados. Eles listam esses soldados. Ou seja, não duvido que escondam algumas coisas nos detalhes, do jeito que você quiser, mas eles costumam.
dar relatórios e boas ou más notícias eles costumam dar. E assim você vai vendo por que ele faz isso. Mas você vê nas notícias, por exemplo, e dizem, não, fizemos, sei lá, pegam um 9 que claramente fizeram e dizem que foram 10, né? E onde estão esses 10? Ou seja, eles exageram constantemente, né? E Donald Trump também faz isso o tempo todo, exagera muito. E fala coisas. Às vezes não são verdadeiras, ou escapam, ou ele inventa na hora e as coloca como verdades. Então, por isso mesmo, né? Eh, O que Lewitt diz é que os iranianos querem negociar, mas... eles dizem outra coisa, né? O que eu acho não é isso. O que eu acho é... em parte ele tem razão nesse assunto, mas eles querem negociar. São os políticos, a ala política, né? Ou seja, Abbas Aragashi e todos esses personagens. Eles negociam, mas não têm o poder. Algo que ela não comenta. Quem realmente tem o poder. Quando me disser não, bem, sim, estamos falando com esse. Como ele se chama? O xadrez Bagido. Bagido e não ouvi. Vamos falar com Bagide e já negociamos com ele. Ah, então ia ser crível quando ele descesse, saísse e dissesse publicamente não. Pois bem, já negociamos. Hein? O que perca a vida, com certeza isso é outra das coisas que poderiam acontecer, embora eu também diga que ele foi astuto. Se está vivo agora, quer dizer que então se cuida bastante, ¿no? Porque é um personagem que se conhece há muitos anos. É, então, né, um líder. É ele quem está comandando ali, então basicamente deve se cuidar de maneira tremenda. Mas enfim, a questão é que não é crível. Obviamente ele quer negociar, porque Barride não quer negociar. Ele já disse isso várias vezes e insiste que não quer negociar. Então, deve ser isso mesmo, né? Ele provavelmente não quer negociar, já que mostram isso fechando o estreito sempre. Pois é, eles nem sequer foram à reunião, ela nem foi, nem sequer. É que, olha, dizem que não, mas se vão à reunião, não é que nem sequer vão à reunião no Paquistão. Ou seja, até agora não fizeram isso. Restou aos Estados Unidos apenas aceitar o cessar-fogo indefinido até que eles nos mandem uma proposta. Vai ser difícil que isso aconteça, pelo menos por agora não parece, né? O que mais temos por aí? Bom, hoje também temos, em outros assuntos, né? Taiwan está assinando e se preparando também por causa da China, que sempre nos deixa nervosas. E eles fizeram mais 6 acordos de compra de armas com os Estados Unidos, seriam 6,6 bilhões de dólares nesse armamento. Vamos ver quando realmente chegará para eles, já que há vários países com suas entregas em pausa. Porque, na verdade, os Estados Unidos enfrentam agora um problema de capacidade devido ao uso de armamento. Hoje, Pepe mostrou um vídeo muito interessante para vocês. O representante da Califórnia, agora não lembro o nome dele, se chama Ted, falando que, eles realmente têm um problema de munições. Sim, é o Liel, é esse? Nascido em Taiwan, mudou-se ainda criança para os Estados Unidos. Exatamente, não. O que ele está dizendo é que não há o suficiente. Ou seja, se houvesse uma. Ou seja, não há munição, ou seja. están, digamos, a la mitad. Mas não, ou seja, com a metade você não pode travar uma guerra. Então, e outra coisa também que esse congressista coloca, né, o que ele diz é: Si él os drones do Irã custam de 30 mil a 50 mil dólares. Mas isso não é verdade, eles custam muito menos, custam 20 mil dólares. E você pensa, se um drone de 20 mil dólares precisa ser destruído com 3 Patriots de 2 a 3 milhões de dólares, ou seja, imagina, 20 mil dólares e você gasta 9 milhões de dólares. 20 mil dólares e você gasta... Além disso, não mandam só um, mandam 10, então você não consegue. Então, sim, basicamente ele disse para eles, ou seja, autocrítica, ele está dizendo que são obsoletos, ou seja, militarmente falando, já não dá mais para guerrear como antes, não dá para pensar assim. E outra coisa, né, é que não há preparo nem munição pronta agora. Então, A guerra é outra, é diferente. é diferente, totalmente diferente. E sobre Taiwan, uma parte vai para os lançadores múltiplos de foguetes HIMARS e outra parte seria para obuses autopropulsados. Emam 09 A7 Paladin.
Ótimo, então vamos rapidamente para os comentários, como vocês estão. Saudações, Roble, muito bom por aí, veja onde tem, mas é verdade, enorme. Saudações ao Sr. Draper, como você tem estado, senhor? O que tem de novo, como tem passado? Pois bem, também obviamente ao Cuban Pap, saudações, como tem estado. Melisa, também saudações para... Federico Albertini, saudações de Sicília. Ah, Itália. Saudações para Federico. Olá, Federico, como você está? Bom, muito obrigado, Federico. Como vão as coisas aí na Sicília? Ótimo. Saudações para Roble, também para Rublo MX, como você está? E aí, saudações? Também temos aqui a Roble, como você está? Roble, olá. Bene, Ioio. Como você tem estado? Saudações. Sim, por que vocês não comentam sobre isso? Já falamos, Cuban, papai, sim. Papai, desculpa. Sobre o México, desculpa, eu devia falar direito. O narcotráfico. Sim, mencionamos rapidamente, já que não é nosso tema habitual. É um tema internacional. Quando tem um assunto internacional nessa área, claro que a gente comenta. Imagina, então, se eu fizer notícias nacionais, nunca vou terminar. Saudações para Gasduro, canal sempre com ótimas informações do Pepe e Astro. Muito obrigada. Muito obrigado, Gasduro, né? Um grande abraço. Olá, cumprimentos para Nelly Salazar. Lá em Galveston, como vai? Como vai, Nelly? Saudações, Marcela também. Um grande abraço para toda a comunidade que nos assiste depois. Muito obrigado por nos acompanhar neste momento. Diz, saudações, Ben. Como você tem estado? Diz, falem do Papai Canhão. Não, mas o que é isso? O que é isso, Ben? Não, quer dizer, tenha respeito, por favor. Eu te peço, por favor, vamos começar de novo. Saudações. Saudações a Martim Gutierrez, que cumprimenta o Sr. Aster e Sr. Pepe por mais um programa juntos. Acho que tudo está ficando mais complicado economicamente, pois as companhias aéreas e o transporte marítimo já aumentam os preços. Também esse assunto, porque a questão da gasolina afeta tudo, todos os envios, tudo. Imaginem toda a comida que trazemos de outras partes do planeta, o preço, se é que vai chegar, vai ser bem alto. Bastante, exatamente. Saudações, muito boa noite. Singapura? Singapura. Imagine Singapura. Saudações, diz. Baba Novak, diz. Hoje é o Dia Internacional da Mãe Terra. Olha só, saudações, Baba Novak. Pois é, temos que cuidar dela definitivamente, saudações. Essas comemorações ou lembretes da primeira, de repente, acabam passando despercebidos. Tanta coisa como tem acontecido, Eric Marino diz aqui, quando ele chegava em Marte com Fort Altman. Muito bom. Série muito boa. Muy Tá buena serie. bueníssimo, bueníssimo. Sí. Saudações, Raul Sachs, também para Tapatia. Saudações, muito boa noite. Para Ofe Mendes, como vai? Para Manuel Munhoz, como está, Manuel? Saudações também a Damasi Coluna, que disse olá e passou por aqui. Tapatia, faz tempo que não te vejo. Saudações. Saudações, Tapatia. Como você está? Que você esteja muito bem e se sinta melhor, diz Gisela. Saudações a Pepe, Astrid e toda a comunidade direto do Panamá. Como estão? Saudações ao Panamá, muito bom. Saudações para Gelácio Guadarrama, como você está? Diz. Boa noite, saudações, saudações a todos. Saudações para Lidlin, que diz uma senhora tão idosa e morava sozinha. O que acontece é que nos Estados Unidos é muito comum que as pessoas idosas ou morem sozinhas, ou morem em uma casa de repouso. Uma casa, um asilo, como algumas pessoas chamam. Mas eu acho que você pode viver sozinha na velhice, digo, desde que você consiga se locomover, não vai ser um problema. Saudações. E eles têm suas redes de amigos, e isso, então, meio que não estão realmente sozinhos. Quer dizer, sim, mas é isso. E se o sequestrador for careca, bem, se o sequestrador for careca, não é o cabelo dele, sim. Bom, sabe, porque como ele está de máscara, não dá pra saber se é careca ou não. Além disso, poderia ser um pelo de outra parte do corpo, né? Também, quer dizer, não necessariamente do couro cabeludo. Um cabelinho desse, não sei, digo, mesmo que sejam carecas, ainda cresce cabelinho pelos lados. Quer dizer, realmente vai saber. Vamos ver o que acontece com esse assunto. Saudações. Saudações Antônio Vasquez, que nos assiste de Guadalajara, Jalisco. Muito bom, saudações. Como vai, Antônio? Eu? Estou bem. Sim, é um tema conhecido, mas não é o assunto agora. O que isso tem a ver com o momento? Quer dizer, não é o assunto. Se fosse o assunto, eu falaria com prazer, mas nem é o assunto, nem é um canal de história. Ou seja, não tem nada a ver. Imagine se eu pudesse falar sobre tudo o que já fizeram na história. Líderes religiosos nunca terminamos, não dá para citar todos, né? Quer dizer, existem muitos líderes religiosos de todas as religiões, aliás, da judaica, da budista, etc., que são, bem, uns filhos da mãe, né? Pois existem pessoas boas e más, como em todas as áreas.
Saúde, Beto, como tem estado? Olá, Off Mário Leão, como você tem estado? Saudações ao Papai do Novak. Como você está, Papai do Novak? Uma piadinha por aí, uma frase, por favor. Saudações para Karim. Como você está, Karim? Como tem passado? Saudações, e aí, o que contam? Quem mais está por aí? Maria de Leão, como você tem estado? Muito bem, aqui está a frase para a história. O bom do tempo é que ou ele responde suas perguntas ou faz com que você já não se importe mais com as respostas. Sim, é bom, obrigada. Exatamente, é assim mesmo. Além disso, existe muita hipocrisia já. Tienes toda la razón. Quer dizer, em muitas religiões, mas isso não faz com que sejam ruins. A hipocrisia está em todo lugar, não é? Quer dizer, em qualquer área que você procurar, vai ter hipocrisia, faz parte do ser humano. Infelizmente é assim. Então, já nem adianta, né? Agora, se a religião ajuda muito alguém, que bom que ajude e que faça a pessoa crescer, né? Diz João Carlos, como você está? Saudações para o México. Dice, saludos dentro de México. Saudações, João Carlos, como você tem estado? Estamos com muita vontade de ir aí para esses lados de Jalisco. Eu adoraria dar uma passada por esses lados, até mesmo por Puerto Vallarta. Dar uma voltinha na praia. Aqui você vê a Ioiô e também a Fernanda Navarro. Como você está, Fernanda? Perla, tudo bem? Saudações Argentina. Olá, um grande abraço. Você tem ideia do perigo das bombas nucleares? Impressionante como ainda são perigosas. E o que Rafael Grossi diz é que há outros 20 países que já estão pensando em ter armas nucleares. Esse assunto está ficando muito sério. Comentamos sobre isso ontem. Olá, Emma, como você está? Boa noite. Saudações também para hoje é aniversário de Jack Nicholson, 89 anos. Já aposentado. Quais filmes você já viu desse ator? Muitos. Uma aposentadoria, então dizem por aí que ele está doente faz um tempo, por isso não vai ao Oscar. Sim, supostamente. Sim, por isso mesmo. Eu vi nos jogos de basquete. Sim, eu vi nos jogos de basquete, ele ia ao Oscar, bom, não sei se vi todos ou não, mas... Bom, Chinatown, na verdade, eu tinha o DVD. E teve outro também, bom, assim por aí. Kuznets? Kuznets, obviamente. Para Phil Goodman? Ah, Sim, sim. Claro, muito boa. Essa, obviamente, é a do Stanley Kubrick, de O Iluminado. O Iluminado. Não. Muito boa também. Também tem aquela que é de comédia, que funciona com Adam Sandler. Também é de Anal. Anal. Muito boa, essa é Ai, a da lista. a única vez que eu vi no cinema. Aham. Que praticamente o filme inteiro, o cinema inteiro estava gargalhando. Que eu cheguei a pensar que era boa demais. Não, bom sim, é boa, mas é um filme normal. Bom não, não extraordinário, como eu pensei. Assisti no momento ideal, com o público certo. O cinema lotado e um senhor ria de forma muito engraçada daqueles senhores. Porque o cinema todo ria em um momento. Esse senhor seguia rindo sozinho com uma risada engraçada, fazendo as pessoas rirem ainda mais por causa dele. A risada, claro. E então criou-se como uma espécie de efeito estranho em que, basicamente, de verdade, o filme inteiro, você saía com dor de tanto rir, de tanta risada. E então eu comecei a recomendar o filme Feito Louco. Não, é muito bom. E as pessoas diziam, não, é bom, mas também não é tudo isso. Tipo, é bom, normal, né? Tipo, né, uma comédia, só isso. Depois eu assisti de novo. Assisti de novo e falei, é verdade, é boa, normal, né? Mas olha só como é o efeito do cinema, né? Tipo, é muito legal. Esse filme aqui chamaram de Loucos de Raiva. Isso mesmo, colocaram Loucos de Raiva. Sim, né? É esse mesmo. A mesma, pelo que eu sei. Deixa eu ver como é. Acho que sim, porque ele tinha problema de raiva, por isso o nome. Sim, sim, de raiva, porque realmente era raiva contida. Mas a cena do avião é ótima, você lembra? Sim, que falam pra ele, acalme-se, Adam Sandler. Adam Sandler está sempre tranquilo. Saudações, como você está? Diz Nery, diz Pepe, assisto vocês quase todos os dias. Vamos ver, muito obrigado, Nery. Um abraço para o Texas. Como você tem estado? Olá. Diz, também participou em Mad Men. Sim, claro, o Coringa. Ele fez um Coringa bem estranho, por sinal. Muito bom, Muito clássico. né? Os Infiltrados. Os Infiltrados. Os Infiltrados, acho que já vi todos os filmes dele, né? Não, na verdade não vi nenhum. Agora você está muito atrasado. Vamos ver, vamos ver. É que eu já vi, tipo, Chinatown também. Bom, a gente tinha isso. Sim, tínhamos o juramento, esse código de honra foi muito bom. Alguém também tem que ceder. Alguém tem que ceder. Ah, sim, muito boa também. É que foi feito de tudo, de verdade.
Sim, esse é um bom ator. Essa é muito boa. As bruxas de Eastwood também são muito boas. Ah, muito boas, sim. Esse lobo não me é familiar. Lobo. Ah, é Marciano Salatak. Ele é o presidente. Marciano Salatak, na verdade, tem um monte de personagens. Ou seja, certo. Se viu um monte de personagens. Tem um monte de personagens. Acho que sim, eu vi essa. Eu vi sim. É do Homem-Lobo. Sim, sim. As confissões do Dr. Smith também são boas. É bem maluquinho. Minha vida é minha vida, não faz nada melhor. Mas sim, é uma boa parte. Do Mi, as velhinhas já não. Comecei a perceber que várias não. Por exemplo, esse é o último dever de 1973, pois quem sabe qual será. Outra chamada Terror também não vi. Assim, são muito, muito velhinhas? Já? São bem velhinhas, sim. Não dá pra tomar banho. Sim, não. Não, já. Então, por exemplo, tem algumas ali que estou vendo que são clássicas, que todo mundo sempre recomenda, mas eu não vi. Quer dizer, não. A Fronteira Seguen. A Fronteira Seguen, o Corvo, todas essas aí já nem sei como é, né? Nem sei onde conseguir pra começar, né? Fronteira Corvo, onde conseguir essas, né? Ay, Que tal exactamente. estuvo ¿no? Machine Gun, Pepe? Não vi Corvo, essas. Y pico esa vez en la noche y luego en lo que bajas y que no sé. Sabe onde encontrá-las. Não? Quem Fronteira Corvo, essas sabe conseguir elas, não? Quem sabe onde consegui-las pra começar, né? Ya no quisimos, ¿no? Essa emissão Se nos hizo Essas ele sabe. Vamos ver se a gente vê ela. Olha, eu não conheço. Estão perguntando agora sobre David Wyckoff. Eu não conheço. Talvez eu tenha visto ele alguma vez, mas não lembro dele. A quem, então? Bom, eu teria que... Vejo que é um escritor, está dizendo aqui. Onde encontrá-las, né? Quem sabe onde encontrá-las para começar, né? Mas eu não vi. Quer dizer, eu não acompanhei. Não conheço, então não sei do que estão falando. Preciso saber quem ele é e o que ocorreu com seu falecimento. Mas percebo que está surpreendendo e sendo muito comentado. A parte foi estranha, né? Sim, ao que parece foi meio estranho o negócio, então vamos ter que ver qual é a dele, né? Não conheço o programa dele nem nada disso. Sim, saudações para Francisco Canales, saudações pessoal, saudações da comunidade ao vivo, saudações Francisco. Sim. Aqui está a lista. Muito obrigado, Gabriel, um grande abraço, muito obrigado. Diz que ganhou muitos prêmios, que tinha fobia. Sim. Confissões para o doutor. Sim. Que traz um cachorrinho. Saudações. Pulava as linhas do chão. Sim, isso sim, eu pulo todas elas. Sim, sim, sim. Sim, a vida toda eu sempre pulei, quer dizer... É sério. Mas por diversão, não porque... Tenha... uma obsessão. Algo ruim vai acontecer. Não, de jeito nenhum. Na verdade, se eu quiser pisar, eu piso, não tenho problema, mas eu tenho o costume de pular. Por causa de quando eu era criança, Que... você criava missões, ou ao contrário, só pisava, ia só pela linha também, né? Mas não é porque eu sou louco. Saudações a Abelson, que nos acompanha da Suécia. Como vai, Abelson? Olá, Abelson, como você está? Muito bom. Sim, acho que todos nós temos algumas manias, né? Meio tipo eu toco assim, sabe? Mas quando é algo que não deixa a gente viver, aí complica. Pesado, diz David Wyckoff, que era um pesquisador proeminente sobre o assunto. Omni diz, pesado. Diz, era amigo de Ana Paulina Luna. Vou dar uma olhada. Vou verificar melhor. O fogo chegou perto demais? Não me parece ser ele, veja só, e olha que eu acompanho todos esses assuntos. Mas não me lembro, talvez se eu voltar mais no tempo. Quando jovem, esse rosto sim me é familiar, mas esse não. Ou seja, eu não me lembro, veja só, não me lembro desse aqui. Mas tudo bem, eu vou checar. Eu vou checar para ver o que aconteceu com ele. É muito estranho. É muito estranho que, pelo que estou vendo aqui, e como ele faleceu, é curioso, né? Mas vamos ver mais tarde. Sim, amanhã eu faço um relatório sobre o assunto, para ver que informações tem, pelo menos uma cronologia de como foi. E aí a gente vê as opiniões aqui da comunidade. Além disso, era jovem também, 53 anos, acho que 50 pelo que vejo aqui. Não sei se está certo, deixa eu ver, sim. 53 anos está dizendo aqui, quer dizer, né? Dos Estados Unidos, do Colorado de origem. Ok. Depois a gente confere direitinho, né? Saudações para Emma Andrade. Como você está, Emma? Também para Ricardo Sandoval e Baby Boy. Se eu chegar tarde, assisto a reprise para saber sobre o cientista, pois são vários e está estranho.
Abraço, Pepe. Estranho. Estranhíssimo. Saudações. Saudações também para SMT, que me deu muitos prêmios. Bom, se você leu, saudações para Gabriel Duran. Como você está, Gabriel? E diz, Pepe, você já viu a página do Black Vault? Arquivos, claro. É uma das minhas favoritas e eu sempre acompanho. Porque quando tenho um tempo livre, começo a baixar documentos e fico lá lendo. Está cheio. Até pouco tempo não aparecia, não sei se já colocaram de volta. Sim. Desapareceu. Todos os documentos apareceram, mas há muitos documentos oficiais. E, bom, você pode baixá-los perfeitamente. Ou seja, aí você lê e vê. Então, como o caso dele está super interessante esse. Olha, vou dar uma olhada. Acho que já vi esse documentário que você está falando, o do Bob Ballistic, vou deixar aqui pronto e depois eu assisto. Quer dizer, este aqui, esse. Sim, eu posso assistir sozinho, porque os filmes aqui a gente normalmente assiste todo mundo junto. Mas esse eu vou assistir mais tarde à noite. Vamos ver se é bom, né? Acho que talvez sim, mas não tenho certeza. Ele aparece lá, ou ele que produz, ou algo assim, né? Imagino. Bom, depois eu dou uma olhada para ver se é bom. Ótimo. Olha, então vamos. Vamos, pessoal. Estamos no WhatsApp, Telegram, Facebook, X e Instagram e enviamos a notificação da live. Ótimo, então. Saudações, Karim, Marcela. Maria, Helena, saudações a Pueblas e à comunidade. Obrigado por nos acompanhar. Que estejam muito bem e, bom, nos vemos amanhã com todas as informações. Um abraço, até logo. Interrumpimos su programación habitual. Obrigado por sintonizar a verdade. Isto é Pepe ao vivo. A verdade é intensa, o insólito é real. Aqui nós analisamos, enfoque global. Não fique de fora, conecte-se ao canal Pepe ao vivo. Controlando o sinal Pepe e Astrid mandando a real. Jornalismo cru, aqui se respeita. Ative o alerta, não perca o fio, até a próxima, sim senhor. Estamos conferindo presença, inscreva-se. Pepe ao vivo na